Bom, trabalhar com moda pra mim sempre foi um grande sonho. Acho que materializou pra mim que fosse algo muito difícil de ser alcançado, porque eu imaginava que eu precisaria ter os meios, pessoas corretas ao meu lado pra poder me indicar e ter experiência. O maior medo antes de entrar no curso e começar a me aprofundar na área, a gente sempre fica com aquele pé atrás de não ter o recurso suficiente, às vezes até a verba, os equipamentos, disponibilidade de modelo. Duvidei algumas vezes da minha capacidade, inclusive, porque eu imaginava, cara, não pode ser só isso. Tem alguma coisa faltando, será que eu sou capaz? E parece que eu tentava me sabotar em alguns processos. Muito real ao que o mercado é, assim, muito palpável. Então eu fui pro mercado de trabalho com pilares de conhecimento. Quando um profissional tem essa paixão pela área, essa experiência, essa bagagem, porque desenvolve a gente também no olhar sobre esse ecossistema. Foi surreal quando eu entendi que eu não precisava saber tirar fotos mirabolantes, que eu conseguiria fazer um editorial e eu consegui. Isso foi muito especial para minha carreira. Oi, gente! Bem-vindos ao nosso segundo encontro do desafio Vivendo de Editoriais para as Redes Sociais. Quem caiu de paraquedas aqui hoje, quem não assistiu o encontro passado, viu o convite lá nas redes sociais, resolveu participar, ou esqueceu daquele primeiro dia, não se preocupe, está gravado, depois você pega, assiste, mas só para você saber, eu sou o Júnior Gabardo e eu estou aqui para te ajudar a começar a trabalhar na área de moda por meio de editoriais para redes sociais. Eu vou te mostrar um caminho possível para ganhar até R$10.000 por mês, se não mais. Isso é magia, parece bom demais para acreditar. Pois é. Olhando assim de uma forma superficial, parece uma coisa meio inatingível. Mas na medida que você vai conhecendo métodos, você vai começando a dar umas beliscadas e falar assim, cara, dá para fazer mais. E dá para fazer aqui onde eu moro, sem precisar me mudar para uma cidade grande ou para uma outra cidade. Dá para fazer com o meu próprio equipamento, que é o quê? Como a gente viu ontem, meu celular. E dá para fazer sem o principal, que é a coisa mais chata do mundo, que é ter que conhecer alguém no clubinho fechado da moda para conseguir entrar nesse setor. Inclusive, ontem a gente já viu o que é um editorial, né, que tanto se fala aí, e eu falei para vocês que se trata de contar histórias por meio de narrativas feitas com imagens, né? Essas narrativas, antigamente, estavam muito centradas em revistas impressas, mas atualmente essas narrativas ganharam uma outra dimensão, aí, aquilo que a gente chama de instrumento de linguagem. Hoje elas estão no audiovisual e aí trouxe uma série de elementos novos, né? Então hoje a gente pode trabalhar com a imagem em movimento, a gente pode pôr o som ali, você pode escrever, você tem efeitos que você pode trabalhar. Então os recursos, eles aumentaram bastante, né? E o que conta não são esses instrumentos que você vai colocando ali, mas sim a história que você está contando por meio das imagens que você está produzindo. A gente viu também sobre como produzir um boneco do projeto, ou seja, aquela ferramenta que vai garantir que as expectativas do nosso cliente fiquem alinhadas com aquilo que a gente
está pretendendo entregar. Beleza? Além disso, o que mais que a gente viu ontem que é importante lembrar? A partir do momento que essas expectativas estão alinhadas, você não deve se exceder no que você pretende entregar e nem diminuir muito essa entrega. Então, o boneco, ele serve de referência tanto para quem está contratando, participando do projeto, como também para quem está executando, que no caso é você como produtor. Então essas coisas aí a gente viu ontem e hoje eu quero trazer um assunto super importante para vocês. E eu não posso esquecer, lá no finalzinho do nosso encontro de hoje eu tenho que revelar uma surpresa que eu prometi ontem, né? Eu vou revelar hoje, beleza? Eu quero falar sobre uma coisa que é muito importante na execução do projeto. Então vamos lá. A gente já tratou com o nosso cliente, a gente combinou bem direitinho o que vai ser feito. Você já sabe o que você precisa entregar. Então, as duas expectativas estão alinhadas. Não existe surpresa aqui, tá? Isso quer dizer que na execução você não deve ultrapassar muito esses limites. Uma coisa ou outra que você queira melhorar, uma pose ou outra do modelo que você estudou, que você quer dar uma melhorada, um conjunto de imagens que você quer fazer durar um pouquinho mais de tempo, uma mexida aqui, outra mexida lá, não tem problema. Agora, modificar tudo que você prometeu que ia entregar, isso é fazer trabalho novo. E a gente já discutiu ontem. O cliente pode não gostar e ele pode devolver esse trabalho e dizer: isso eu não quero. E aí você tem um prejuízo na mão, porque você vai ter que pagar tua modelo, teu maquiador, aluguel do estúdio. Então, você precisa ir para a execução para fazer aquilo que foi combinado. E isso é muito fácil. Porque, olha só, o maior erro que você pode cometer é entrar no estúdio depois que está tudo combinado e encostar o teu boneco num cantinho lá e aí começar a improvisar o trabalho. Ou seja, você começa a tirar foto, a perder de vista, você começa a filmar sem parar e você gasta o dia todo fazendo algo que você simplesmente poderia ter executado o que estava combinado. Cheguei na foto ou na imagem que eu preciso, ficou do jeito que a gente queria, sim, ok, para e vamos para outro. Então, é tudo muito simples. Você pega a tua referência, vê o que tem que ser feito, combina com o modelo, combina com quem vai filmar, combina com quem vai fotografar, executa. Ficou bom? Ficou. Vamos para outra. Eu duvido que com as demandas que existem hoje para a internet, que você vá precisar de mais de 3 ou 4 horas de execução do trabalho. Eu acabei de sair de uma produção há uns dias atrás, na qual a gente contratou a modelo por 4 horas, meia diária, e ainda assim sobrou tempo. É isso que tem que ser feito. Dar produtividade
para a execução do trabalho. E essa produtividade, ela está diretamente ligada ao fato de que você tem que fazer o que está programado para fazer. Somente isso, nada mais. Uma coisinha aqui, outra lá, uma mexidinha para ficar um pouquinho melhor. Essa pose ela não se adaptou bem, a gente vai fazer uma pequena mudança. Tudo isso faz parte do trabalho. Tudo isso não muda a essência da tua promessa. O teu cliente ou as pessoas que estão esperando a execução do teu trabalho, elas não vão sentir essa diferença, porque elas sabem que a ideia não é deixar igual ao teu boneco, mas sim usá-lo como referência, tá certo? E aí a gente volta àquele ponto que também falamos ontem. Por isso que é importante, quem não assistiu o encontro de ontem, depois desse aqui, volta lá e assiste para você gravar bem como que é o esquema, tá? E se você assistiu, não está lembrando muito bem, volta lá, assiste outra vez. Olha, o legal do encontro online, encontro gravado, é isso. É a possibilidade, primeiro, de você assistir no horário que fica melhor para você. E segundo, você ter a capacidade de poder parar e fazer de novo, parar, fazer de novo. Ou voltar num outro que você não lembra mais. Volta naquele capítulo, naquele encontro, naquela aula e assiste novamente. O presencial, ele é muito legal para as pessoas, mas piscou o olho, perdeu. Não tem replay, não tem como voltar. E isso é uma perda enorme, não é verdade? Então aqui, ó, continuando. O que a gente viu é que o ciclo de vida de uma entrega do resultado de um trabalho no digital, ele diminuiu em relação ao impresso. No impresso, os editoriais, que normalmente eram produzidos pelas revistas, eles tinham um tempo estimado em 30 dias. Até porque a revista levava um tempão para distribuir, certo? A gente vai falar muito disso amanhã. A revista, uma vez feito o editorial, ela precisava, a editora imprimir essa revista e ela precisava levar essa revista de mão em mão para que o resultado acontecesse, certo? Por isso ela precisava de um tempo maior. Hoje, com a tecnologia que a gente edita o vídeo, tá tudo certo, posta, tá na mão de quem interessa. Então o tempo de vida útil desse material pode ser reduzido. O que implica no quê? Que você vai ter que produzir material suficiente para esse ciclo de vida que você vai determinar, que é um conselho, trabalhe com ciclos entre 10 e 15 dias. Não menos, para não gerar muita demanda, e não muito alongado para não ficar com escassez de demanda, ou seja, com falta de trabalho. Entre 10 e 15 dias, você vai garantir, junto aos teus clientes, pelo menos 2 trabalhos mensais, tá? Esses 2 trabalhos mensais não vão preocupar teu cliente, porque o resultado é muito mais expressivo. Esse resultado a gente vai falar amanhã, ou no próximo encontro, beleza? Então, o que você tem que entregar, e essa dúvida é uma dúvida normal, quanto que eu entrego? Entregue a quantidade necessária para que todos os envolvidos tenham material relacionado àquela história
nos próximos 10 ou 15 dias. Como que eu faço para separar esses materiais? Essa pergunta deve estar aí na tua cabeça, mas como assim, né? Ora, você vai contar a história, mas veja, o backstage da contagem da história pode ser um conteúdo, e aí vem o X da questão. Esse conteúdo serve para quem? Você vai se interrogar. Serve para o cliente que está participando com as roupas do teu editorial? Serve para o ambiente, para o espaço? Vamos supor que seja um café. Você executou teu editorial em frente ao café. Interessa para o estabelecimento café ter as imagens de backstage? Talvez não. Então, essa imagem não vai para ele. Agora, interessa para o produtor, interessa para a maquiadora, interessa para modelo, interessa para a agência de modelo ter esse material de bastidor para mostrar como que é, lógico que interessa. Então, aí já tem uma entrega que pode significar vários dias de postagens. E é assim que você vai construindo as coisas. Na filmagem da historinha, você pode eventualmente dar um destaque para o calçado, porque talvez tenha um cliente que é o fornecedor dos sapatos. Você pode dar um pequeno destaque aos acessórios, porque talvez você tenha um cliente que tenha fornecido os acessórios ali. Assim como você pode fazer o material em estilo, que a gente chama, que é mostrar só o produto, mais ou menos ambientado com o tema e direcionar isso só para aquele cliente. Vocês vão ver na análise editorial que eu vou mostrar aqui nesse encontro, como que a Zara trabalhou com essas variações. Bem, vamos fazer análise do editorial Halloween da Zara. Eu escolhi esse editorial porque está próximo da data comercial, né, em alusão a esse evento, e acho que vocês vão compreender melhor e associar melhor as imagens. É muito provável que algum de vocês já tenham até visto isso no feed das suas redes sociais. Bem, o próprio nome, né, o próprio tema do editorial, ele já diz pra gente qual é a proposta. Então já surge na cabeça das pessoas um imaginário antecipado, que se espera ver. Ao mesmo tempo, quando você vê ele pela primeira vez, você já consegue associar o editorial com a data. A história ela vai ser construída com elementos que evocam o tema, mas eles não construíram aquela história óbvia, que está todo mundo acostumado quando vê algo relacionado ao Halloween, aquelas abóboras, bruxas e tal. Embora eles usem alguns elementos ali que invoquem o tema, provocam, né, essa sensação que é própria do Halloween. Estranheza para algumas pessoas, a ideia de lúdico, algumas pessoas se sentem desconfortáveis com isso, mas é sempre algo que tem uma estética envolvida, ou seja, as pessoas se produzem para isso, é performático, porque é uma historinha, é teatro, não é real, e é irônico, né? Porque tem uma brincadeira envolvida. Inicialmente, eu quero chamar a atenção de vocês para o principal destaque dessa análise, que é mostrar como que um editorial ele pode ter vários formatos. Então, você tem fotos que servem para o carrossel, e aí você tem vídeos que vão servir para Reels, você tem o formato estilo, que são aquelas fotos ou vídeos só de produtos, você tem ali um jogo de fotos que lembra muito a Wandinha, e tem também fotos de bastidores, ou seja, aquilo que a gente chama de making off.
tá? Então isso mostra para a gente o quê? Que um único tema, ele gera possibilidades diferentes. E isso é quase uma obrigatoriedade dentro do digital, dentro das redes sociais. Não é mais aquele formato antigo de revista de moda, onde o editorial ficava estático e congelado ali, e aquele era o único formato. Agora você tem que trabalhar com essas variantes. Então, resumindo, você varia os meios, ou seja, onde o editorial vai ser exibido, adapta a história a esses meios e produz tudo sob uma única temática. Sabe por que isso? Porque as pessoas que estão no digital, elas têm estratégias diferentes de consumir conteúdos. Tem gente que gosta de olhar só os stories, tem gente que já é mais de olhar para o feed, ver Reels, gosta do carrossel, gosta de outro formato. Então, se você escolher um único formato, você vai enfrentar um problema aí, porque você vai separar os públicos e não vai atingir todo mundo. O jeito que a história vai ser contada é, na verdade, a grande inspiração, é a etapa criativa. É aqui que a gente vê a produção trabalhando. Como é que eles se inspiraram? Eles se basearam bastante em fotos e pinturas bem antigas, aquela coisa, né, das crianças terem medo de casos de pessoas idosas que tem aquelas fotos na parede, né, aquelas poses meio artificiais, assim, neutras, quase, né, mostrando assim, aquelas pessoas que as crianças parecem que estão olhando para fantasmas, né? E uma coisa que vocês vão reparar aqui na criação é que algumas fotos foram tiradas como se estivesse o personagem dentro de uma caixa de teatrinhos, aqueles teatros imaginários. As crianças brincavam, não sei se brincam ainda, quando eram representando peças de teatro, simulando ali histórias, e notadamente essas histórias sempre eram histórias de terror, né? Eram as histórias que predominam ali nessas brincadeiras de teatro, de bonecos infantis. Então, sempre está passando essa ideia. Isso não é real, é uma história encenada. Você percebe que eles querem passar isso. Bem, vamos falar um pouquinho de Stalin, que foi usado, que eu acho que é importante. Então, vocês notam ali, há uma mistura daquilo que é usado no cotidiano e aquilo que é fantasioso. Se vocês repararem, eles usaram exatamente as peças da loja da Zara. Então são peças do cotidiano, as peças estão lá para vender, para serem usadas em inúmeras situações. E aí, junto com isso, eles vão misturando elementos fantasiosos, cênicos, né, como, por exemplo, peruca, tem os chapéus teatrais colocados ali, os penteados são muito dramáticos, né, e tem vários objetos simbólicos, como o casinho, tem a vassoura ali, que é muito presente e tal. O resultado disso, a gente vê que os personagens adquirem identidade própria, mas eles nunca se afastam dessa estética teatral, né, que é muito própria do Halloween. Nessas datas, as pessoas, elas se fantasiam, elas escolhem elementos para representar a data, mas elas também assumem um papel teatral. Então, tem esse jogo que, na verdade, o editorial vai mostrando isso, mas numa perspectiva um pouquinho melhorada, né? Reparem que as poses estão imitando bem esses retratos que eu falei, né, onde a expressão fica mais neutra, o olhar fica fixo, assim, né, aquela atmosfera de casa antiga, uma coisa que todo mundo, assim, lembra da sua fase infantil. E daí uma outra coisa interessante que foi adicionado a essa ideia performática, a abertura do espaço tanto para uma leitura divertida quanto no que se refere a uma crítica. Então, vocês vão notar que eles brincam com códigos de gênero, moda, papéis sociais, tratando homens com perucas
femininas, uma maquiagem bem leve, as mulheres estão usando roupas tipicamente masculinas, de tal forma que fica até difícil identificar o gênero real dos modelos que aparecem ali. Bom, espero que vocês tenham curtido essa análise. É uma análise bem rápida, até para não deixar muito longo aqui o vídeo, mas o que eu queria destacar era isso. O editorial para as redes sociais, ele tem que assumir formatos diferentes, porque nas redes sociais as pessoas têm estratégias diferentes para absorver conteúdos. E em deixando de fazer algum formato, você exclui determinados públicos. O mais legal disso tudo é que um único tema ele pode transitar por esses formatos sem prejuízo ao todo que o editorial se propõe. Beleza? Então, seguindo o que pede essa metodologia, lembrando, método múltiplos clientes, como nessa narrativa, como nessa contação de histórias, você tem vários participantes diferentes, você precisa encaminhar a produção desse material de forma estratégica para abastecer todos esses clientes que participam dessa história específica. Alguns materiais vão servir para todos e outros materiais vão ter aplicações específicas, como eu acabei de dar o exemplo das imagens de backstage. Fechado? Isso é o essencial para você fazer uma execução de qualidade, uma execução profissional, cuidar para produzir o que é necessário, ou seja, o que está tratado com o teu cliente, e direcionar essa produção de acordo com o perfil de cada um dos participantes. Vamos colocar entre aspas clientes, mas vocês estão entendendo, né? Quando eu falar cliente, eu também estou falando de participantes de uma forma geral, seja aqueles que participam diretamente, como aqueles que participam indiretamente, como, por exemplo, a agência que forneceu a modelo, a maquiadora que está por trás das câmeras, e assim por diante. Ok? Amanhã eu vou entregar uma surpresa para vocês. E era isso que eu não queria esquecer. Eu vou entregar um e-book completamente gratuito com a metodologia explicada de cabo a rabo. Você vai conhecer como é o processo para trabalhar com o método múltiplos clientes, tá? É isso que eu quero dar, e vai ser gratuito, não se preocupe. Eu sei que tem alguns de vocês que já... Putz, o pessoal começa a se mexer na cadeira, né? Porra, cara, ele está falando aí de tudo, mas tem coisas que eu não estou entendendo, eu não estou conseguindo pegar e tal. Eu entendo que alguns de vocês já estão sacando mais ou menos o que eu estou propondo por meio desse método. Ainda falta produzir o resultado. Vou falar um pouquinho mais disso, tá? Hoje e amanhã também. Mas eu sei que alguns de vocês já devem estar com a cabeça assim, fervendo, né? Pô, não estou conseguindo pegar direito. Olha, sim, eu vou dar uma atenção maior para isso. Eu entendo que algumas pessoas demandam maior aprofundamento, demandam uma base de conhecimentos um pouco melhor para conseguir executar o método. E sim, eu vou abrir vagas para o curso que eu tenho, mas eu não quero hoje, nesse momento, começar a falar disso, porque assim, a galera começou a mandar
mensagem, como é que é? Você vai abrir, não vai e tal? É só para a gente conhecer o conteúdo? Não, eu vou, com certeza, eu vou abrir porque eu sei dessas demandas. Eu quero ajudar vocês, mas eu não quero falar sobre isso hoje, especificamente, porque eu reservei espaço para a gente conversar sobre essa produção do editorial. Beleza? Amanhã eu vou conversar com vocês sobre a produção do resultado. E essa produção do resultado, ela é curiosa. E até eu vou deixar vocês assim pensando um pouquinho o que é esse negócio. Mas, adiantando um pouco o conteúdo de amanhã, pensem aí, se antigamente você tinha uma revista para a qual o editorial era produzido, a história era ali contada, os clientes eram todos colocados ali. E aí, essa revista pegava cada um desses fascículos impressos e entregava na mão dos clientes para que o resultado aparecesse. Quando esse material foi, em outro formato, colocado nas redes sociais, como que ficou a entrega do resultado? Como é que o cliente, como é que os participantes produzem resultado num ambiente como esse? É sobre isso que a gente vai conversar amanhã. Amanhã, ou no próximo encontro, vai ser o dia mais importante que você não pode perder de jeito nenhum, porque eu vou te mostrar como que esse resultado é construído. Isso é uma oportunidade imensa no mercado, porque os antigos profissionais, aqueles que ficaram muito apegados ao modelo impresso de produção, eles não conseguem mais sobreviver no mercado, porque não estão enxergando essa oportunidade que surgiu e que é uma oportunidade que está muito acima do que existia. Ela é muito maior, porque ela pôs na mão de pessoas comuns, como eu, como você, como tantas outras pessoas que inclusive não são da área de moda, a oportunidade de produzir e de trabalhar com coisas que amam fazer. Não tem coisa mais legal do que você trabalhar com aquilo que você gosta, com aquilo que você ama, com um ambiente, com pessoas que você sempre sonhou trabalhar, mas que parecia algo inatingível, assim, né? A gente olhava aquelas estruturas nas revistas e tal, e falava, meu Deus do céu, eu nunca vou conseguir trabalhar num ambiente como esse, com esse tipo de pessoas, fazendo esse tipo de material, porque parece uma coisa tão distante da minha vida que é inatingível, como era mesmo. Apenas poucas pessoas eram contempladas para fazer esse tipo de coisa, né? E agora não. Agora não interessa onde você esteja, não interessa o tamanho do teu orçamento. O que interessa é que você tenha um mínimo de tecnologia, e isso o teu celular já propicia, que você tenha um pouquinho de criatividade e principalmente, aí não tem como correr, você precisa de um método. Não dá para fazer bolo sem receita, a menos que você tenha decorado essa receita, mas ela está lá. Então, você quer fazer um bolinho de fubá, por mais simples que seja, você vai lá, dá uma olhada na receita, vê a mistura, faz o bolo. Mesmo que você não seja um especialista nem nada, se você tiver uma boa receita, você vai conseguir fazer o teu bolo de fubá, tá? E o que a gente tem aqui é um método testado por anos.
em salas de aula na prática e que ele funciona. E que ele também não foi uma concepção que eu tirei do zero. Ele é uma adaptação do modelo já muito conhecido e praticado, como vocês viram, que eu mostrei por meio das revistas. Então, o que a gente viu hoje? Só para resumir, faça o que você prometeu para não gerar uma expectativa diferente daquela que você tinha implantado quando apresentou o boneco. Ou seja, entre no estúdio, pegue o teu boneco e tente ser o mais fiel possível a ele. Segundo ponto, produza uma quantidade de materiais relacionados ao teu editorial, a história que você está contando, que seja suficiente para um ciclo de vida útil em torno de 10 a 15 dias. Faça isso de forma direcionada. Um pouco de material para esse participante, um pouco de material para esse, um pouco de material para esse, que vai dar tudo certo. Combinado? Te encontro, então, no nosso próximo episódio do Desafio Vivendo de Editoriais para Redes Sociais. Estou te entregando aqui a possibilidade de você gerar pelo menos aí R$10 mil todo mês. Beleza? Um abraço, até o próximo.